Ore um pouco. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelas nossas consciências. Obrigado pelo teu Espírito em nosso espírito. Obrigado pelo sangue de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, pela herança a qual tu nos deste através de Cristo. Obrigado, Jesus, por ter resgatado nossas vidas. Não há bem que possa pagar isso. Obrigado pelos anjos ministradores que ministram em prol de nossas vidas. Obrigado pelos anjos que estão ministrando. Nesse lugar estão os teus anjos. Tua palavra nos garante isso. Aleluia. Diz que o anjo acampa. Obrigado pela presença sua, Jesus, pela sua palavra. Você diz aonde estiver, 2 ou mais, falando, reunido, do teu santo nome, tu estás. Obrigado, Jesus. Você disse aos discípulos: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, Espírito Santo, que você veio e habita em nós, está sobre nós. Espírito de Deus, eu te peço nessa noite uma unção sobre nossas vidas, destravando coisas ocultas que nós não sabemos, coisas que os olhos humanos não viram, ouvido não ouviu. Também trazendo para nós algo para nos ajudar a caminhada, para que nós possamos soltar e correr para longe de todo o pecado. Oh, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Pois sabemos que pecado, Senhor, não permanece na tua presença. Só a santidade, pois chamaste para sermos santos. Santo, 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 santo. E eu sei que o teu sangue já nos purificou, já nos compraste, já nos resgataste. Louvado seja o teu santo e eterno nome, Jesus. Brunolo sequeira, Bronose, Shobromamba Masique. Aleluia. Esse lugar está cheio da tua glória, Senhor, pois eu creio nisso. Eu vivo isto. Tua glória está sobre nós. Tua glória está em nós. Somos o templo e morada do teu Espírito. A tua graça nos conduz. Cromande e prossegue como as probalaias. Estás visitando pessoas, o levantando pela graça e pela misericórdia. Pessoas que estão nos assistindo agora. Aleluia, estás levantando essas pessoas. E outro que está desconectado, Senhor, te adorando, estás fortalecendo também. Estás falando com cada um de nós, pelo teu Espírito, através dos louvores, palavra cantada, palavras reveladas, em letras de adoração e louvor a Ti. Pai, esse momento é tão pouco, mas nós iremos aproveitar o máximo. Pronouncei. Cromonando sequeia.
Oh, doce Espírito, você sabe o momento para cada coisa nesse culto, para cada situação, para cada unção, para cada momento de destravar. Você sabe, eu não tenho controle, mas está nas tuas mãos, Senhor. Somos canais obstruídos. Usa pessoas com os dons poderosos nessa noite. Que manifeste o dons, Pai. Aleluia, na vida deles. E que Ele desperte o dom que já foi manifestado. Cromandão sobre. Tua palavra diz, Pai, quando estamos num culto diante de Ti, que haja cântico espirituais, hinos espirituais. Aleluia. Oh Espírito Santo, eu ordeno que todo mal, todo pensamento contrário caia por terra pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pois esse lugar é consagrado a Ti, Senhor. E aqui estão os Teus filhos que são consagrados a Ti. Eu sei que boas dádivas está vindo dos céus, do Pai das luzes, aonde não há sombra nem variação de mudança. Pai, em nome de Jesus, nada prevalece contra a Tua palavra. Levamos em obediência cativa a Tua palavra, os nossos ouvidos, o nosso coração e a nossa alma, em nome de Jesus. Dê um brado, diga amém. Aleluia. Sabe, coisas que parecem ser impossíveis aos nossos olhos, o Espírito Santo tem uma unção para quebrar nessa noite. Aleluia. Ele vai quebrar. Irmão, o Espírito Santo é uma pessoa e ele é verdadeiro. Chama o Espírito da verdade. Aleluia. Espírito da verdade. Espírito da verdade. Sabe, é como que Deus fala a pessoas acorrentadas, mas essas correntes cairão por terra. Elas são despedaçadas. Aleluia, o jugo quebra as correntes, despedaça tudo. Despedaça o jugo, pelo contrário, desculpe. A unção despedaça o jugo e o jugo não prevalece. Sabe, o Espírito Santo e a unção é mais poderosa que você pensa. Ele penetra juntas, medulas, divisão, almas e espírito. É rápido para Deus. Estão nos ouvindo e cultuando conosco. E se tem alguém nos assistindo, procure a cultuar, não só assista. A Bíblia diz, não sendo simplesmente ouvinte da palavra, mas praticante. Amém. Estamos chamados, aleluia, para viver uma vida com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Então, diga, eu fui chamado para o reino de Deus. Aleluia. Então vamos lá. Antes de começar a ministração, no que eu quero falar, eu quero, né? Não sei se o Espírito Santo quer. Mas pastor, ele não disse a você, não. O que o Espírito Santo me trouxe, às 2h40 da madrugada, ele me acordou, após ele ter me mostrado algo, e mandou eu pegar a Bíblia. E eu anotei, conversei com a minha esposa logo cedo, ainda na cama. Ele me trouxe lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Ele me trouxe um versículo sobre tudo que ele me mostrou. Tudo. Tinha mais textos bíblicos que foi comentado. Aí você diz, como isso, pastor? Comentado? Sim. Deus me trouxe algo de madrugada e eu estava com ele, de fato. E ele estava mostrando algo interessante, poderoso. E no final, ele me instruiu completamente, dando esse versículo aqui,
do Coríntios, 2 Coríntios 5, versículo 21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você está aqui? Então, quero falar isso. Esse versículo, ele vem num contexto poderoso. Ele veio falando sobre reconciliação. Se você ler o contexto, eu não vou ficar aqui, que Deus reconciliou o mundo através de Cristo. Amém? E que Jesus também fez a mesma coisa. Se Deus enviou Jesus e Deus reconciliando o mundo. Também nós em Cristo reconciliando o mundo para Deus. Então nós somos reconciliadores. Somos embaixadores de Cristo, de Deus aqui na terra. E nós sabemos que o embaixador, ele tem que conhecer em que reino ele está agregado. Amém? Então nós temos que saber em que reino nós estamos. Simplesmente não é entrar no reino. É saber como rege esse reino. O reino de Deus, ele é poderoso. Eu vou concluir aqui. Então, ele falou comigo e disse: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Então, não leve essa palavra no extremo. Jesus nunca pecou. Se fez. O que é isso? Vou traduzir para nós. Ele tomou o meu e o teu lugar e as nossas culpas. Então, nós, antes de conhecer a Cristo, e antes que Jesus Cristo viesse ao mundo, o que foi que aconteceu? Nós éramos pecadores de carteirinha. Porque herdamos de Adão. Ele caiu e todos pecaram com ele. Através de um homem, contaminou a todos os homens. E Jesus veio para o resgate, para pagar a dívida e nos deixar na origem como antes. Que antes? Antes da queda de Adão. Adão falava com Deus, era como Deus e Deus desse mundo. Uau, sim. Eu não vou entrar em detalhes, mas era o Deus desse mundo. Satanás não era Deus desse século até que Adão deu a ele a procuração. E a Bíblia diz que agora há um Deus desse século. Inclusive, esse Deus do século, ele tentou Jesus, querendo dar a Jesus aquilo que foi dado a ele legalmente. Quem veio para governar a terra foi Adão. Ele disse: governem. Coloque o nome de todas as coisas. O domine. Tudo se sujeite a você. O que significa isso? Governo. E ele tinha tudo para fazer um grande governo. E não pense que as coisas ruins que está acontecendo, que já aconteceu na natureza, em tudo, homens, isso já existia. Todas as coisas ruins aconteceu depois da queda. A Bíblia diz que a natureza, ela geme. Diga, ela geme pela sua redenção, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Vou dizer de novo. Esperando a manifestação dos filhos de Deus. Para que coloque tudo abaixo dos seus pés. Que manifestação nós estamos produzindo?
Pecado, nós não podemos estar nele. Fomos resgatados do pecado. O que nós podemos fazer é produzir justiça. Eu sei que talvez daqui a pouco não vai ter muito amém, mas é verdade e assim seja. Cristo, ele se tornou uma coisa que ele nunca foi e nunca teve a prática do que ele abraçou, do que ele tomou, a cláusula que ele tomou. O que ele fez? Carregou sobre si. Isaías 53 diz que, levando ele sobre si, nossas dores, enfermidade, maldição, culpa, diga tudo. Levar sobre não quer dizer que está dentro. Então, dentro de Cristo, o verdadeiro Deus. Diga aleluia. E Cristo no corpo de carne. A carne pagaria todo o resgate. O sangue nos traria toda a glória. De uma condição novamente de filho. Diga amém. Aleluia. E a palavra de Deus é poderosa e eficaz. Confesse isso comigo. Diga, sem Cristo, nada, absolutamente nada, eu posso fazer. Mas em Cristo e com Cristo, todas as coisas são possíveis. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Diga, eu não sou pecador. Deixa eu abrir um parênteses. A não ser se você vive na prática do pecado. Eu estou falando para crente, amém? E somos crente, amém? E a Bíblia diz, se alguém pecar, tem um advogado fiel e justo. Então não fique em condenação. Se alguém pecou, tem um advogado fiel e justo. Nada melhor que um advogado. E um advogado fiel e justo. Ele diz que não considera Jesus como os advogados terrenos. Porque os terrenos são falhos, mas ele é fiel e justo. O que é isso? Deixa eu te falar e melhorar essa situação. Todo advogado, o que é que ele faz? Ele pega a lei, em cima da lei, a qual ele estuda, ele tem conhecimento de tudo que está escrito, tudo que está lá, lei X, e ele vai e defende a cláusula das pessoas. Jesus, ele não só é o advogado fiel e justo. O testamento a qual ele defende a sua vida, foi ele a qual fez. O Novo Testamento, ele criou. E ele pega o Novo Testamento, a qual ele pagou o preço, a qual ele morreu por nós, e diante desse testamento, sendo ele advogado fiel e justo, ele chega diante do diabo e diz, ele ou ela é meu e minha, porque aqui está o documento, o testamento, e o resgate já está pago. Deus não está cobrando nada de você para que você viva uma vida feliz, poderosa, de sucesso, com muito êxito. Deus quer isso na sua vida. Não fique preso aonde você está. Libere isso que é seu. Não fique só com o cartão e a conta do banco. Use. Rapaz, o Espírito Santo é poderoso, maravilhoso. Que coisa. Rapaz, Jesus esteve diante de um homem, Nicodemos, João 3. Ele chega diante de um homem à noite e começa a conversar com o homem. O homem era um homem religioso, o homem guardava os mandamentos. O homem era príncipe, ou eu acho que é essa palavra, reitor de sinagoga, era um chefe. Homem de muito conhecimento.
Ele estudava a lei, ele estudava toda a palavra do Velho Testamento. E Jesus esteve diante dele com toda a simplicidade. E quando ele foi ter com Jesus, ele teve uma boa conversa com Jesus. Um homem preparado e disse, sim, eu sei, estudei o Velho Testamento e tenho conhecimento de que tudo que tu faz, se Deus não enviou você, não tivesse enviado, você não faria nada. Então você certamente é o enviado de Deus. Porque tudo que você faz está de igualdade com o que Deus já falou pelos profetas. Rapaz, era para Jesus estufar o peito e dizer assim, rapaz, você é um homem que realmente conhece. Mas Jesus não olhou o seu conhecimento, Jesus não olhou até que é muito bom, mas Jesus não olhou tudo isso, porque Jesus disse, um exemplo, o que adianta tanto conhecimento e não andar no conhecimento que tem? Diga, não vale nada. Ou eu tenho que dizer essa palavra, Paulo disse, eu não fui ter com vocês com palavra persuasiva, pela palavra de conhecimento humano, mas eu fui em demonstração do poder de Deus. Então ele disse, esse homem com esse conhecimento e com o poder que eu tenho para ele, será extraordinário. Foi o que aconteceu com Paulo. Aí Jesus olhou para ele e disse, eu vou encerrar isso rápido, e disse para ele, isso que eu estou falando, que eu peguei um caminho de coelho, mas para chegar no meio do caminho. Ele disse, é necessário você nascer de novo. A importância do nascimento espiritual, ela é essencial porque dá acesso ao reino. Então, quando você nasce em qualquer família, você está naquela família e você não quer saber o que está rolando na situação da família, o que está acontecendo, você já é membro da família. E ele disse, nasça nessa família. Aí ele disse, não posso, tem um problema, porque sempre nós colocamos aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos sentindo diante do Senhor. Pegue os seus problemas, os obstáculos que estão te oprimindo talvez, ou te parando, ou não deixando você ser o sucesso que Deus fez para você ser, e deixe na mão dele. Não vá para Jesus com as suas razões, fica com a palavra. Ele disse, impossível, eu estou velho, não posso tornar o ventre da minha mãe e nascer. Isso não existe. Nunca aconteceu no mundo e não vai acontecer. Até porque eu já sou adulto. Seria impossível. Mas Jesus deixou muito claro e disse, claro, o que nasce da carne é carne, você já está com essa boa idade, nasceu da carne, viveu bem, estudou, tudo bem. Só que eu tenho um novo nascimento para você. Porque agora você tem que nascer da palavra e do Espírito. Vou abreviar isso. Você tanto pode ver o reino quanto entrar no reino. Diga aleluia. Eu estou disposto a falar um pouco sobre o reino para você. Mas eu tenho que correr, porque ainda estou nesse versículo. E eu estava estudando. Desculpa. A Bíblia diz, Senhor, eu tenho que dar algumas justificativas. Do que aconteceu comigo na madrugada. O Senhor disse, não. Quando pediram sinal a mim, eu disse, basta o de Jonas. Eu disse, mas Senhor, tem tantos versículos que diz que pessoas, como um anjo chegou para José e disse, olha, vai agora. Outros chegaram e disseram, não passa por aquele caminho. No Velho Testamento, porque lá está o exército contra você. Eu vou ser bem breve nisso, eu preciso falar isso para a igreja, se Deus está me dando isso, porque tem algo para nós. Isso nunca aconteceu na minha vida até hoje. Eu estar numa conferência com uma pessoa de outro lado do mundo, e ele só me ensinando isso. Um homem chegou para mim, junto com a minha esposa e mais algumas pessoas, tinha pessoas de outras igrejas que eu não vou falar, e começou a falar sobre Jesus Cristo e a unção, e o que está
para vir nos últimos dias. Ele palestrava a palavra comigo, como eu palestro com as pessoas, mas ele trouxe revelação. E no final, o Senhor Jesus disse para mim, o que ele quer dizer está nesse versículo. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fosse justiça de Deus. Ele disse, a revelação é essa, quando Jesus estava neste mundo, isso não é heresia, eu estou falando porque alguém pode interpretar, isso vai para o YouTube. E eu quero dizer para você que eu estou dentro da palavra. Ele disse, quando eu estive nesse mundo, Jesus, pela revelação disse, neste mundo, o Pai me ouvia sempre e nunca deixou de me ouvir. E me trouxe todos os textos. Disse, lembra da morte do Lázaro? Quando eu orei, disse, Pai, para que eles saibam que sempre tu me ouve. A primeira oração foi para eles crer. E o resto da oração foi para ressuscitar Lázaro, diga amém. Jesus disse, Deus me ouvia sempre, porque eu andava guardando os seus mandamentos. E a Bíblia diz que Jesus cumpriu todo o seu mandamento. Lá em 17, João disse, no acabo de todas as coisas, Pai, eu fiz tudo o que você mandou que eu fizesse. Agora me glorifica contigo com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Mas essa glória que eu tenho, dá a estes, diga amém. E ele diz no 17, João, como tu és em mim, eu sou nele, tu nele e ele em mim. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu tenho muito texto que eu poderia levar essa linha. Mas ele disse, o que muitas pessoas não estão entendendo, eles entendem, mas não estão vivendo, aliás, é que eu deixei eles, vocês no mundo, com a mesma consciência a qual eu tinha quando estava no mundo. Porque vocês são corpo a qual sou cabeça. E ele disse, quando vocês orar, quando você determinar, tenha a mesma consciência que eu, que Deus está vos ouvindo. E a Bíblia diz que o ouvido de Deus não está... Como? Não está? Para que não? O ouvido dele não está acravado. As suas mãos não estão encolhidas. Ele disse, chegou o tempo da igreja tomar consciência que eu quero mais que você fazer o que está na Bíblia. Aí o Espírito me disse, quando Jesus foi levado ao céu, lá em Marcos 16, no final do texto, onde ele disse, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, aquele que não crê, e não for batizado não será salvo, mas todos que crêem será salvo. Coloca as mãos sobre os enfermos, serão curados. Coloca as mãos, falarão em línguas. Coloca a mão, cure as pessoas enfermas. E etc. Se comeres qualquer coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E disse, eu dei autoridade a vocês para pisar serpente e escorpião e todo o poder do maligno. Ele diz, tudo já está na Bíblia. O que é que vocês querem, Mike? Vocês querem o quê? E ele falando, disse, filho, eu já fiz. Jesus disse, eu já fiz o que vocês não poderiam fazer. Eu já me fiz pecado por vocês. Só que tem uma resposta de Deus. Ele me deu tanto texto, disse, eu já transportei vocês das trevas para a luz. Eu já dei títulos a vocês, como lá em 1 Pedro 1, 2:9, eu creio. Nação santa, povo eleito, sacerdócio real, povo adquirido, para anunciar coisas grandes e firmes daqueles que o chamou das trevas para a luz. O que é que está acontecendo com nós? Resumindo esse texto para nós irmos para aquilo que eu vou começar. Eu disse para minha esposa, porque eu vinha 3 dias dizendo para minha esposa, filha, deixa eu te dizer uma coisa.
O mundo assumiu completamente o que ele é. O mundo assumiu. Tudo o que eles querem fazer, eles fazem. Por quê, amados? Porque a Bíblia diz que o mundo está no pecado, está no maligno, e tudo eles querem fazer. Mas eu não estou acusando o mundo. Diga, o pastor não está acusando o mundo. Essa palavra o Espírito Santo me disse porque eu tenho que despertar ao meu lado. Ele disse, se o mundo já assumiu tudo o que quer fazer e faz, porque vocês, igreja, não assumem a santidade e a glória que eu dei para vocês. Ele disse, assuma também a glória. Jesus assumiu todo o poder, toda a glória. Aí foi quando eu estava orando, e hoje à tarde, pela manhã ainda, eu fui orar. Fui para o meu quarto, ele disse, fale uma coisa para a igreja. Eu disse o quê? Ele disse, fale como eu comecei o ministério. Tudo bem por aí? Não é muito difícil estudar isso? Isso é tão conhecido, que a gente quer tanta revelação diferente, que a gente esquece isso. Mas abra lá em Mateus 6, 32. Deixa eu ver se é isso aqui. Vou voltar aqui para ver se é isso aí. Eu não quero... Não, Mateus 3, 2. Por favor, me desculpe. O 32 está na frente. Estava encoberto aqui. Você está em Mateus 3, versículo 2. Quando eu fui ler, eu percebi que não era. O versículo 2 diz assim. Vamos um. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Diga, apareceu João o Batista. Diga, pregando no deserto da Judeia. Deserto é lugar de pregar, irmão. Que coisa. Jesus não começou nas multidões, quanto também João o Batista, não. Ele começou nos desertos. Aí eu te pergunto, isso para provar que a palavra de Deus é poderosa. Dizendo, arrependei-vos, porque é chegado, está próximo o reino dos céus. O 2, né? Dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque esta é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, aleluia, endireitai as suas veredas. Vamos parar um pouco aqui, dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista, ele pelo Espírito Santo recebeu uma revelação, também, como vocês podem receber, como eu recebi, que Jesus Cristo viria, e que estava escrito a respeito dele no livro do Velho Testamento. Nos pergaminhos tinha lá uma revelação. Diga, tinha uma revelação a respeito dele no Velho Testamento. E o que era que tinha escrito lá? Vai nascer um homem que vai preparar o caminho, o ministério para Jesus. Eu gostaria que vocês ficassem mais aleluiados. Porque Jesus precisava de um homem. Para o ministério dele fluir, precisava de uma pessoa. Isso demonstra que Jesus, ele está conectado com o homem. Ele precisa que nós se movemos aqui. Isso é maravilhoso. Você tem que entender que Deus conta conosco. Você é uma peça importante. Meu Deus do céu, Deus quer te colocar em lugares altos, irmãos. Eu preguei aqui a semana passada que tem lugares altos nossos, as alturas a qual Deus já preparou para nós. Amém, queridos? Glória a Deus.
a nossas alturas, lugares altos. E João Batista não estava vendo bem isso aqui. Mas o que aconteceu? Foram a João Batista e disse: tu és o Cristo? Deixa eu te falar. Quem foi perguntar, tu és o Cristo, porque estudava sobre o Cristo. Se Cristo não tinha se manifestado ainda, ele não tinha ser visto pelo povo sobre nada. E alguém pergunta, tu és o Cristo? Alguém estudou sobre Jesus? Ele disse, não, não sou o Cristo. Tu és profeta? Ele nega também, não sei porquê, que ele era um grande profeta, o penúltimo do Velho Testamento. Sabe o que ele disse? Ele disse, rapaz, ele estava coberto, tomado de humildade. Ele disse, rapaz, eu sou a voz. Para você entender isso é muito simples. Faça, obrigado por que vocês fizeram. Isso é o quê? Palavra ou voz? Voz. Agora coloque nesse abundância. Então, na voz você colocou uma palavra. Ele disse, eu sou a voz daquele que vai falar e eu vou dizer. Eu sou a voz de tudo que ele diz a meu respeito vai se cumprir. Tudo que Deus deixou para mim falar, eu vou falar. Aí o Espírito disse, vai para o Rio Jordão batizar as pessoas e preparar um grupo bom para quando Jesus começar o ministério, já ter pessoas preparadas. E Deus não proibiu que ele fizesse discípulo. Ele tinha discípulos. Mas ele disse, tudo isso é para uma finalidade. Para que possa entrar num reino que está próximo. Está chegando. Amém? Foi concluído isso aí? Você entendeu? Glória a Deus. Porque este é o anunciado do profeta Jali. Vamos para outro. Eu quero correr nisso. Então já mostrei que João Batista, ele de fato abriu o caminho. Se você mudar no mesmo Mateus 4:17, você vai ver uma coisa que é interessante. É necessário ver isso. Eu preciso mostrar isso a você. Disse no 17, e disse, então, e desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Diga, agora é Jesus. A pregação foi a mesma? Diga assim? Porque Jesus pregou uma coisa diferente. Porque Jesus segurou a mesma ministração. Porque a palavra de Deus não passa. E se Jesus mudasse a pregação, estava dizendo que João Batista é mentiroso. Então Jesus teria que dizer o que o profeta anunciou, porque eles vieram para esse fim, para fazer o reino de Deus ser colocado dentro de nós aqui no mundo. Sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas querem ver o reino de Deus ser estabelecido na parte externa. Por isso os discípulos disseram, Jesus, quando é que tu vai estabelecer o teu reino aqui? Em que lugar? Por exemplo, em que casa nós iremos colocar reino de Deus? Ele disse, não, meu reino não é deste mundo. Eu vou te explicar isso bem calmo. Diga, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. O que Jesus queria dizer? Eu estou preparando vocês para receber o reino. Está próximo, eu quero que vocês recebam o reino. Quando você receber o reino, reinará em vida. Se o reino está dentro de você, quem tem que expor esse reino? Diga, nós. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou bem lembrado, mas quem sabe com a ajuda dos universitários, a gente chega lá. Mas deixa eu ver se está marcado aqui na Bíblia. Se provavelmente tiver marcado aqui. Oh, Jesus. É onde Jesus disse em Apocalipse, eu creio que em Apocalipse, que reinarão, somos reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Vou ver o 3, se está lá.
Mas eu não vou gastar com isso porque eu não anotei e não vou perder tempo. Mas está escrito que ele disse que nós somos feitos reino e sacerdote para Deus, o seu Pai. E reinaremos em vida. Isso está tão fresco na minha mente. Mas, já que eu não anotei, vocês pesquisam aí. A Bíblia de vocês é fácil. Nos fez reis e sacerdote para Deus, o seu Pai. Se alguém achou, dá um 5:10, Apocalipse, não é isso? Isso? 5:10, tem certeza? E para o nosso Deus nos fez, para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Para o nosso Deus nos fez reis e sacerdotes. Mas ainda não é esse. A Luísa, esse é muito bom, mas é outro ainda que eu tenho sobre ele, outros versículos. Mas eu encontro depois e dou para vocês no outro dia aqui. Vamos voltar aqui. Estamos em Mateus 4 ainda, amém? Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, é chegado o reino. E Jesus andando aqui, o 18, 19, é Jesus tomando os discípulos para fazer reino. E aqui no 19 ele diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E adiantando eles dali, viu mais dois irmãos, né? Tiago, filho de Zebedeu, João e seu irmão. Mas eu quero ir mais na frente. E chamou-os eles, deixando todas as coisas para trás. O 22. Aqui no 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Aleluia. E curando a todas as enfermidades e molestas entre o povo. Eu quero te dizer uma coisa, amados, que eu não preciso correr tanto para essa ministração. Eu só quero que nós tomamos uma consciência hoje de não ser simplesmente um bom ouvinte, mas também um bom praticante. João, o Batista, não foi só um bom ouvinte. Ele assumiu, diante naquela época, quebrando tabus. Não tinha evangelho do reino naquela época. Era a lei. Era algo sério. E ele assumiu, dizendo: o Espírito do Senhor me chamou e me ungiu para este fim. Por que eu estou voltando aqui? É porque no início de uma jornada, para fazer algo, ser o pai daquilo que está criando, não é muito fácil. Depois que aquilo é gerado, que tem aceitação, e aquilo é maravilhoso, para se aliar aquilo, ou aquela coisa, ou aquele negócio, é mais fácil. Nós sabemos que a abertura de igreja é algo que todo mundo está agora com os olhos, maioria, para saber o que ensina, o que se diz. Porque o que é que eles falam? Rapaz, há muita coisa por aí. E é um bom negócio pesquisar. Imagina no início João Batista dizendo que viria uma pessoa que ia tirar o pecado das pessoas, que não precisava mais dos sacerdotes fazer sacrifício de ovelha, boi, etc. Que o seu próprio pai fazia isso. E a turma, como é que pode? Se na lei está escrito que desde o início,
que eles fazem essas coisas, que ele oferece isso. Agora vem um só para fazer por todos e por todo o tempo. Isso é impossível. Os que irão nascer, a geração futura. Não, nós temos que pregar isso, porque isso foi dito. E João Batista começou a dizer: ele vai vir. E pelo ato, um ato dele irá valer para todo o tempo. Por isso que Pedro recebeu uma revelação tremenda do Espírito Santo e disse: antes da fundação do mundo já era um cordeiro, pronto. Mas foi anunciado nos últimos dias. Aí você tem que ficar feliz, por amor de vocês. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Jesus estava trazendo a resposta. Entenda o que eu quero falar para você. Não existe uma pessoa mais ungida do que a outra. Existem pessoas ungidas, agora pessoas que buscam mais, diga diferente. Não existe uma pessoa que possa receber assim uma santificação mais do que alguém. Alguém pode se santificar mais. A santificação que Deus dá, eu vou te explicar. Quando você recebe Jesus, seja quem for, levantou a mão, dentro o Espírito Santo faz o seu espírito renascer igual a Deus. Ore comigo essa oração, que sempre eu oro. Diga: Pai, obrigado. Eu tenho a mente de Cristo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. O meu ser recriado à imagem e tua semelhança. Oh, como Deus gosta disso. Ele faz, esse filho reconhece o que ele é. A mente dele é de Cristo, que é a palavra. O corpo é templo do Espírito Santo. E o seu espírito foi recriado à imagem e à minha semelhança. Uau! Aleluia. Glória a Deus. Tudo que Deus quer é nos inserir no seu reino. Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Mateus 13, capítulo 13. Eu vou dizer algumas coisas, se você estudar esse texto, você vai entender uma coisa maravilhosa. Esse capítulo, ele tem 58 versículos. Foi uns que mais Jesus falou de parábola. Jesus começa a contar parábolas, falando do reino. Pondo-lhes outra parábola, diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Você atrás ficou mais algumas parábolas, mas é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Você sabe que a boa semente está nesse texto, está no texto anterior, que é a palavra de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui? Você tem um campo que o mundo não vê. Todo o trajeto da sua vida e todo o tempo, isso será o seu campo. Eu vou dizer de novo. Todo o trajeto da sua vida e todo esse tempo que Deus te dá, esse é o seu campo. O que você quer semear no seu campo, na sua jornada? Fracasso ou vitória? Deixa eu te dizer uma coisa. O Evangelho de Deus, ele tem toda essa estrutura, mas sua base é fé. Hebreus 11, 1 diz: a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê. Diga: as coisas que eu vejo não é fé.
Já está vendo. Mas, apesar de você não ver, a Bíblia também diz nesse texto que é um firme fundamento das coisas que você espera. Então você não está vendo, mas você tem certeza que aquilo existe e você vai buscar aquilo lá. Como que você vai buscar? Crendo. Jesus disse: se disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, crê naquilo que você diz, você já tem. Diga com palavras. Jesus, ele agia com palavras. As pessoas recebiam do reino com palavras. O que tu queres, isso é seu. Fé tem voz. Mas tem pessoas que desistem no início que está plantando a sua semente. Quando você pensar isso dentro de você, que você vai ter vidas longas, um amém ali, mas se você ler Provérbios, ele dá o caminho também, que eu não sei se nós chegaremos lá hoje, que é aquele que honra pai e mãe, honra as autoridades, é o caminho, o segredo para uma vida longa. Dias na terra, honrar seu pai e sua mãe. Meu Deus, se você não honra seu pai e sua mãe, está encurtando seus dias, isso é um recado do céu para você. Vou dizer de novo, se alguém não honra o seu pai e sua mãe, está limitando os seus dias aqui na terra. Eu estou falando a palavra de Deus, não estou te condenando. Sim, vamos voltar aqui. Esse comercial, né? Esse informativo do céu é... Você tem que estar... Você nem pensa para falar, porque se você falar, talvez você não diga. Ele diz lá no 33, 31, aliás, no mesmo texto. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem planta no seu campo. O que é isso? Que semelhança é essa? Nós recebemos grão de mostarda quando estava fazendo o primeiro ano aqui em Pernambuco. Olenka, que está nos Estados Unidos, comprou e deu cada um mostarda. Que teve uma aula sobre essa que a nossa Alexandre, né? Catagena, ela falou. Hoje é friso. Ela disse, a mostarda, ela falou muito bem, ela tem uma semente muito pequena. E se cair, você não encontra mais no solo da terra. Tem que ser um lugar que seja bem visível. Mas diz que a fé, diga semelhante. O que é uma coisa semelhante, que se assemelha? Parecido. Ele disse, a mostarda, o grão, a semente é tão pequena, mas quando cai no chão, dá uma hortaliça ou uma árvore que as aves se aninham nela. Quer dizer, é uma morada para a ave do céu. É uma árvore que cresce. Mas se nós julgarmos o tamanho da árvore, pela semente, ninguém vai acreditar. E se você pegar a sua fé repartida, que Romanos 12 diz que você tem, e você dizer, a minha fé é pequena, Deus não quer saber disso. Ele já disse. Foi Jesus, está em vermelho, que disse. Não reclame da fé que eu reparti para você. Não venha me pedir fé, faça uso da que eu dei a você. Quando os discípulos estavam em tormento no barco, aonde ele tentava tirar tudo que estava, a água que estava invadindo o barco, Jesus não disse, ei, tem uma canequinha aqui, vamos ajudar? Jesus disse, eu vou pegar junto com vocês, depois eu dou uma lição para vocês. Jesus não pegou canequinha nenhuma. Ele disse, não dá de conta que estamos perecendo. Ele disse, não, a solução para isso não é isso que você está fazendo fisicamente. É algo que eu já dei, é algo que eu reparti. E diga, Jesus falou, o mar ouviu, o vento ouviu. E Jesus disse, essa é a voz da fé.
Por que Jesus disse? Porque disse, por que você tem pouca fé? Sabe o que significa pouca fé? Ele disse, eu te dei a semente e tu não estás produzindo. Eu te dei uma medida e essa medida não está crescendo, porque ainda está pouca, que tu está andando com um homem que pratica a fé todos os momentos. Pastor, mas como praticar fé? Você já teve N oportunidades, muitas oportunidades. E por que não aconteceu? Porque você não praticou. Vai jogar futebol. E toda vez alguém dá a bola no teu pé e tu nunca chuta, nunca tu vai fazer um gol. Mas tu vê tanta gente chutando tão errado, não é verdade? Mas eu tenho certeza que tu celebra quando alguém chuta certo, que é teu time. Você esquece de tantos erros. Porque ele não parou, porque ele é um chutador. E é um jogador. Você é um praticante da fé. Só que o chute dele dá errado. A tua confissão nunca vai dar errada. Porque a fé não falha. A fé nunca falhou. Diga, a fé não falha e nunca vai falhar. Ainda que eu perca todas as coisas, ainda que não perdendo a fé, eu não perdi nada. O 33 diz, o reino dos céus é semelhante ao fermento. Que coisa. Que uma mulher toma uma mulher introduz em 3 medidas de farinha, até que toda a massa é levedada. Quer dizer, até que toda aquela massa receba aquelas 3 medidinhas e tudo se torna igual. Ele fala fermento, eu estudando aqui, ele fala fermento em 2 sentidos. Ele fala o fermento dos fariseus e saduceus. E fala no bom sentido que a fé é semelhante também ao fermento. Amém? Eu vou adiantar aqui que eu quero dar uma resumida nisso. Ele diz aqui no 44, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, pela alegria dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquela propriedade. Engraçado que quando eu estava lendo isso aqui, o Espírito Santo diz, você está vendo as entrelinhas desse versículo? Este campo simboliza o mundo. Ele está simbolizando também que nós temos tesouros neste mundo, que são vidas preciosas. E quando você o encontra, o que você fará por uma vida também? Vende o que você tem, eu estou dando um exemplo aqui, não estou mandando você vender nada que você tem, mas aqui diz que esse homem vendeu e comprou o campo. O que ele quer dizer? Eu não quero simplesmente o tesouro, eu quero o campo. Por que o campo? Porque ele estaria tendo autoridade tanto quanto o tesouro, quanto aquele local. Foi o que Deus fez com Jesus. Jesus veio à terra, nos resgatou e nos colocou no seu reino. Você não está aí andando em qualquer lugar. Você está inserido num reino de justiça, num reino de poder, de alegria, aonde a Bíblia diz que tem um rei que governa. E que o rei dessa terra, aquele que lá em Mateus também disse para Jesus, eu te dou tudo se tu se prostrar diante de mim e o adorar. Ele diz, para trás de mim, Satanás, porque só adorarás o Senhor teu Deus.
E o diabo falou, disse uma meia-verdade, como diz a história. A mim foi dado. Adão entregou ele claramente. Só que Paulo disse, agora o nosso reino não é mais terreno. Mas Jesus também disse uma coisa boa. Eu te conservo no mundo. Diga, eu sou conservado neste mundo. Você está feliz por isso? Nos 40, logo embaixo, no 45, diz também que outra parábola, né, o reino dos céus é semelhante a um homem que negocia, negociante, que busca boas pérolas. Tem tantas coisas aqui. O 47, o reino do céu é semelhante a uma rede lançando, né, no mar e traz todas as espécies de peixe. Mas no contexto você vai ver que ele separa os que são bons e os outros ele lança fora. Mas pastor, porque você chegou falando sobre reino, reino, reino. Deixa eu ver aqui. Esse eu já li, mas é algo precioso para nós. Efésios 5. Aleluia. O versículo 5 de Efésios. Quando você chegar lá, diga amém. Porque bem sabeis isto. Ele está dizendo o quê? Que nós sabemos disso muito bem, diga amém. Por que sabemos? Porque somos filhos. Que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Muito sério, né, não? Por isso que eu disse, não vai ter muita glória, mas eu sou o pastor, tenho que pregar isso. Porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz. No Senhor, luz no Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto do Espírito está em toda boa, a boa bondade, justiça e verdade. Diga o fruto do Espírito, diga boa, diga em justiça e em verdade. Aprovado o que é agradável no Senhor. Amados, eu vou dizer uma coisa, vai chegar dia que Deus vai falar conosco para pregar tudo o que é necessário para nós. Gálatas. Aleluia. Ele diz aqui no 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não usei então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros em amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja, não vos consumis também uns aos outros? Digo, porém, isto em espírito
Digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Invejas, está escrito no 21. Orgias, inveja. Deixa eu ver aqui. Homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de outra, de anterior vos declaro, com também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Sabe o que é isso que Deus me deu? Diga prevenção. Essas prevenções, para nós, é maravilhosa. Ele está dizendo que todas essas pessoas que cometem essas coisas não herdam, não têm herança. Mas tem uma coisa que nós temos que se apegar aqui nesse texto. É o 22. Veja comigo, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, que é fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, diga glória a Deus. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Diga aleluia. Irmão, isso é tão necessário, nós estamos lendo isso aqui. Porque Deus tem algo em nossas vidas. E Deus não quer que nós ficamos fora de jeito nenhum do reino de Deus. O qual nos tirou, isso é Colossenses capítulo 1, versículo 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diga um amém. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a redenção dos pecados. Vocês estão bem? Estão felizes? O Senhor falou comigo também que nós precisaríamos de ensinar a entrada do reino para todos e a permanência no reino. Entrar no reino não quer dizer estar associado e participando do reino. Quantas pessoas entram em um shopping e não adquirem nada? Só entrou. Tem gente que diz, vamos passear no shopping. Quantas pessoas podem entrar em lugares e não ter nada? É diferente de um associado. O associado entra e tem direito, tem até desconto. Vocês entendem? Deus não quer que nós simplesmente seja conhecedor ou que entre no reino e não participe do reino. Por quê? Vou te falar algo bem claro para vocês. E eu estou ouvindo também. Quando nós fizermos o que é necessário e o que a Bíblia diz para nós fazermos aqui na terra, estamos aptos a entrar nos céus. Então, como pastor, eu não vou dizer para você, faça o que quiser. Paulo diz, todas as coisas são lícitas, mas nem toda me convém. E se um pastor, eu vou trazer coisas mais para vocês aqui futuramente. E se um pastor não falar o que a Bíblia diz que sobre mim cairá o peso do teu julgamento, do julgamento de qualquer pessoa. Mas quando nós falamos, irmão, não faz essas coisas. Não é que o pastor está investigando você ou está contra você. Ele está dizendo, Deus te ama tanto quanto me ama, que eu não faço e tu não faz também não.
Que domingo abençoado, né? O pastor Jessé ia colocar a mão nas cabeças das pessoas, tal. Não, eu estou dando coisa mais poderosa para você. Porque você vai parar e vai dizer, meu Deus do céu, se eu estou em contenda, eu não quero isso para mim, porque isso me tira as bênçãos, isso me tira as coisas que Deus já preparou para mim. A participação do reino não está em mim. Meu Deus, se eu não honro meu pai, a minha mãe, não honro os meus líderes, governo, etc., ele manda orar pelos líderes. Deus não manda a gente condenar ninguém, não. Ele disse, não condene ninguém, porque com o juízo que tu condenar, serás condenado. Ele disse, não ande em prostituição. O que é prostituição? É algo fora do casamento. Não, é algo de uma pessoa que vive se prostituindo, desculpe. O que é adultério? É pessoas que estão no casamento e quebra esse princípio, e adulterou a sua vida conjugal, aliança no casamento. O que é fornicação? Pessoas que não são casadas, que vivem fornicação. A prática, bota lá no Google, eu não vou ler para você não, eu estudei. Dá uma palavra muito pesada. A comparação das pessoas que não são casados, que namoram, ou que encontram uma pessoa, já vai da prática do sexo. Irmão, é fornicação, é um pecado grave, prostituição a mesma coisa, adultério a mesma coisa. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que ser como a Bíblia diz. Pastor, o que é que o senhor está falando? Masturbação é pecado, irmão. Olhar coisas, pornografia é pecado, está entrando na mente, está criando uma imagem. Aí eu te pergunto, se você estivesse junto com o seu pai e sua mãe, isso é no caso dos filhos e filhas, você faria isso na frente do seu pai e sua mãe? Não. E o Espírito Santo dentro de você, vendo tudo isso? Talvez teus pais, talvez não pegasse no pé da letra, mas o Espírito Santo ele diz, não tá conforme com o que está escrito, você é santo. Ele tem ciúme de nós. Você viu que eu li o versículo, você guardou, que pessoas buscam, muitas vezes, refúgio aonde não tem. Um certo homem estava doente e procurou o vizinho. Eu quero ser curado, a dor é aqui. Ele disse, rapaz, eu vou te dar um chá. Deu tanto chá que matou o rapaz. Aí o médico disse, por que ele não procura o médico? Com medo do médico. Quer dizer, ele não teve medo de quem o matou, antes de morrer, claro, né? E teve medo de quem poderia ajudar. Eu vou dar esse exemplo bem claro para você. Tem pessoas que buscam algo aonde pessoas não podem solucionar o problema. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Eu corro logo para os pés de quem pode me ajudar. Jesus é o teu Senhor, o teu advogado. Mas eu digo uma coisa. Se algo chega a você e você fica com consciência, rapaz, não é porque eu estou aqui. Tivesse outro pastor, seria a mesma coisa. O teu pastor será a pessoa que vai te ajudar bem. Não tenho nada contra pessoas ajudar, mas eu estou falando, vem uma unção, Deus deu uma unção. Davi foi ungido, os irmãos queriam meter o cacete em Davi, queria matar Davi, mas quem tinha unção era Davi. Quando tirou a unção de Saul, nem Davi tocou nele lá, mas a unção estava com ele. Pastor, que culto. É um culto para você ficar sabendo que Deus quer ver você no céu. Deus quer você no céu. Deus nos quer lá com Ele. Leia a Bíblia. Leia as cartas. Eu leio para que haja temor em mim. Porque o que Deus falou comigo. Meu filho, o que importa, muitas vezes, não é da forma que você começou. É como você vai terminar. A Beth sempre fala isso. Porque, veja só, uma pessoa começa na igreja, ela entra na igreja, é um beber na fé, ela está querendo saber das coisas.
consertar a vida. Aí, por exemplo, eu digo, não, é assim mesmo. Rapaz, eu estou trazendo um peso de maldição para a minha vida. Não é assim não, irmão. Rapaz, eu vou ficar com raiva de você, mas não é assim. Eu não faço assim. Se fosse assim, eu faria assim. Eu posso ter raiva do irmão? Pode não. Mas eu não tenho jeito de... Não, não pode ter raiva não. Raiva, você perdoa. Mas eu não sinto nada. Não estou mandando você sentir, é perdoar. O corpo de Cristo, irmão, não é grupinho. O corpo de Cristo, já diz, é o corpo de Cristo. Aqui está uma partícula do corpo de Cristo para andar em unidade. Porque quando estamos em unidade, Deus ordena a bênção. Aqui não tem negócio de pastor, líder, vice-pastor. Não, tem um corpo de Cristo andando. E quando se junta é orar. Ei, pastor vai orar, oh glória a Deus. Não, irmão, você ora, a sua unção, o poder de oração é igual. É quando você começa a orar e dizer, Senhor, eu creio nisso, assim será. O que é que impede a oração? Diga, pecado. O que é que impede as bênçãos? Pecado. Eu vou encerrando, eu ia ler mais coisas, mas eu vou só para um versículo aqui, que eu falei antes, mas não foi o de Apocalipse, é que Deus está falando para mim falar esse versículo, que tem uma entrelinha nele, muito poderosa, e eu vou só te dizer aqui algo bem interessante. Aleluia. É 3 versículos, talvez, eu diga. João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, João 3:3, estou lendo. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por que eu tenho que ler isso aqui para você? Para ver o reino de Deus é necessário nascer. Diga, para ver. Para ver o reino de Deus é necessário nascer. Diga, só para ver, pastor? Mas não parou aí, não. Eu não vou olhar o 4, que é o que é a ignorância de Nicodemos. Eu não vou olhar a ignorância de Nicodemos. Obrigado. Tem um galardão, vai ganhar uma empresa disso aqui. Diga, o 4 foi a ignorância de Nicodemos, que não é a minha. Vamos olhar o 5? Então, preste atenção no 3 para ir para o 5. A resposta de Jesus foi essa, depois que Nicodemos se apresentou, como eu disse. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Diga, ver. Veja que Jesus saiu da sua ministração. Veja se Jesus tirou o foco do que ele queria para Nicodemos. Ele amarra Nicodemos, diga sim, Deus amou o mundo de todas as maneiras. Jesus responde no 5, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito Santo é Espírito. Jesus aumenta algo no 5? Diga sim. O outro era nascer e ver o reino. Deus não quer que nós nascemos de novo e ficamos só vendo o reino. O que é isso? Rapaz, Deus está operando milagres. Rapaz, irmão, ora, Deus acontece isso. Ele está só vendo. Não tem participação nenhuma, nascer só está vendo. É o menino que nasceu numa família rica, não quer estudar, não quer nada, e fica vendo os irmãos andar de avião, comprar os seus carros. Ele pode até comprar com a herança do pai, mas ele não sabe de nada daquilo. Se um dia for necessário assumir, ele não vai assumir nada, ele não sabe, não estudou para aquilo. Entendeu? Mas aquele que se dedica, aquele que nasce da palavra e do Espírito, está apto a entrar no reino. E quando ele entra no reino, o que é entrar no reino? É você estar inserido no reino, tendo autoridade sobre todas as coisas contra você. O que é entrar no reino? Pai, a Bíblia diz que isso é meu. E já é minha herança. Pai, isso eu tenho como herança. Cura.
prosperidade, libertação, autoridade contra as trevas. Ela está com uma série de coisas, ouvindo, e eu escuto, que arrepeia a minha vida. Uma série de 5 ministrações, que nós precisamos escutar constantemente naquela casa. Falando sobre o início do Éden. Eu digo, Senhor, cada dia aumenta a minha responsabilidade de ser crente. Porque Deus falou comigo muito sério. Lendo João 15, versículo 7. Se tu estiveres em mim, que é o cumprimento disso aqui, e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres, assim será feito. Sabe que nós se baseamos? Ó Senhor, estou em você, aleluia, eu quero tudo. Porque não acontece, o Senhor diz, o Espírito Santo vai falar com você também. As minhas palavras estão em você? Mas eu sei, não é saber, é estar agindo. Como dizer, não, eu não faço. Se a Bíblia diz, não faça isso, eu não faço. Porque está aqui, eu não li para você, carne e sangue não herda reino. E não tem nada de nós agradarmos a nossa carne e nosso sangue, porque elas não vão herdar o reino. E elas se opõem um contra o outro. Está no Gálatas, está no 6, onde a gente leu. Um contra o outro se opõem para fazer o que quer. Então a minha carne, a minha alma, o meu sangue quer fazer algo que o Espírito não quer que eu faça. A quem eu tenho que obedecer? Eu sou espiritual, amém? Vocês estão aqui? Então aquele que nasce da carne, já é carne. Mas nós não somos comuns. Nós nascemos do Espírito. Oh, pastor, que mensagem poderosa. Se nós colocar em prática, é uma das melhores mensagens que nós podemos ter. Aquilo que me dá acesso ao reino. Paulo disse uma coisa interessante, que eu, inspirado nisso aqui, ouvindo de Paulo, ele disse, o atleta, ele se abstém de tudo para uma medalha corruptível. Se abstém de tudo. Não quero falar sobre isso, mas as Olimpíadas você viu. As pessoas é completamente policiado por tudo. Se abstém de tanta coisa para uma medalha. Graças a Deus pelas medalhas que eles ganharam. Mas também tem teste, eles lá, tem lei que pune pessoas. Deus não é aquele que vai te julgar antes do tempo, nem vai te punir, mas só que tem uma coisa, nós ficamos enganchados, esperando para ser punido lá na frente, é melhor a gente se arrepender logo. Não faça as coisas de Deus como comum. Não tenha as coisas de Deus como comum, como uma empresa. Veja que você está inserido no reino de justiça, você é justiça. Eu estou te falando isso, para que você não perca tanto tempo neste mundo, dando volta em ciclo. Tome um rumo. Jesus está diante de nós. Ele tem tudo para nós. Ele tem sucesso. Ele tem bênção. Alegria. Homens, deixa eu dizer uma coisa para você. Estamos na época das informações. Muita coisa está chegando ao seu... Aí pede, aí tem, aí dá. Tudo que você tem de comunicação. Mulheres também. Mas faça uma coisa. Deixe só canalizar através disso a palavra de Deus e coisas boas. Nem todas as ministrações eu escuto. Porque ministrações que diz que Deus mata, ministrações que diz que Jesus também concorda com ferir, e que o Espírito Santo, muitas vezes, ele não habita em nós, eu não escuto. Eu escuto de acordo com o que eu escuto na Bíblia. Talvez eu não pregue ainda conforme está escrito na Bíblia. Talvez eu não tenha um linguajar para explicar a você, mas eu acredito e vivo. Vocês estão aqui? Eu quero orar nessa noite antes de vir tirar dízimos e ofertas. Quero agradecer os visitantes. Agora Deus é tão poderoso, tão maravilhoso com a minha vida, que Deus me dá sinal poderoso. Não, pode ficar à vontade, Deus me dá. Eu estava hoje, à tarde, no meu quarto. Foi à tarde ainda, minha esposa desceu.
para ajeitar uma coisa. Eu me sentei um pouco para pegar sobre a Bíblia. Deus me trouxe uma família no meu espírito. Deus sabe que trouxe porque eu vi até o rosto deles. E eu disse, eu vou convidar. Eu disse, mas não vou convidar não. Sou muito sincero com isso. Porque eu tenho um zelo, eu tenho uma gratidão por essa família que abriu as portas da sua casa. E na sua casa, nós aglomeramos mais de 70 pessoas para começar a obra aqui em Abreu Lima. E quando eu orei hoje à tarde, disse, eu não vou convidar não. Primeiro eu vou fazer uma visita a eles, porque eu disse, nunca mais eu fiz visita a ninguém. Mas está ali toda a família. Que coisa, quando eu vi entrar, eu me alegrei no espírito. Valdir, Xoxa, Emilena. Meu Deus. O menino eu esqueci agora, passou. Darlan, Paulinha, Laurinha minha amiga, é confidente, Laurinha não tem história. Então está ali toda a família. Milena, já falei Milena, falei? Milena. E eu estou vendo que tem mais visitantes. Antes de orar por os visitantes, eu quero ver que eu quero suas mãos assim. Quem é visitante? Está aqui. Ah, você é de casa. Você é nossa. É a família do nosso Rick, da família de Samuel, Natan, da nossa, que está na mídia aqui. Tem mais que eu vi levantar as mãos? Aqui, eu não estou vendo o rostinho de vocês, mas visitantes, depois eu vejo. Ali também, glória a Deus. Ali, faça assim. Queridos, eu junto com a igreja, antes que a Beth venha aqui, eu quero dar umas boas-vindas para vocês. Com gratidão das vossas vidas. Agradecendo a Deus por todos no modo geral. Não destacando ninguém, mas honrando. Pois Milena é a vereadora da cidade. E eu oro todo dia por um trabalho honesto e digno. E eu acompanho você. E quero que você corra mais nisso. Para que seja um mandato legítimo. Que o povo fique grato. Irmão, eu estou falando isso aqui, não é pela presença, porque eu honro as autoridades. Ela sabe disso. Para que as pessoas sejam bem-sucedidas num mundo tão corrupto. E nós, e vocês visitantes, vão receber uma gratidão de coração. Todos digam, sejam. Foi ontem. Ensaiou ontem. Vamos dizer todos agora. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que esta palavra, nas vossas vidas, faça a diferença. Recebam esta semente nos vossos corações. E que essa semente nunca seja arrancada. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Foram abençoados? Pai, obrigado. Por todos que receberam essa palavra. Todos que estão visitando. Todos que estão cultuando e nos assistindo. Obrigado por esse lugar. Obrigado, Senhor, por essa cidade. Obrigado pelas nossas famílias. Em nome de Jesus. Abençoe todos os pais. Nesse dia maravilhoso. Glorioso. Obrigado, Pai, para que os pais cada dia recebam, cresçam em Ti. Obrigado pelos filhos e filhas. Obrigado, porque sem filhos e filhas ninguém será pai. E eu te agradeço, ó Pai Celestial, Pai de todos, por todos e em todos, em nome de Jesus. Vocês ainda me amam? Yes.
Boa noite, amados, a graça e a paz, amém? Palavra abençoada, amém? Para o nosso crescimento, avanço, aleluia, e frutificação também. Glória a Deus. Eu convido as diaconisas a se colocarem à disposição da congregação para nós dizimarmos e ofertarmos. Aleluia. Você faz um sinal, querido, se você quer o envelope para dizimar e ofertar. Amém? Elas vão até você e entregam o envelope. Aleluia. Para você colocar a sua semente. Aleluia. Enquanto isso, eu vou aqui pegar a Bíblia e abrir lá em Provérbios, capítulo 3 e o verso 9. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim em Provérbios 3:9: Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinhos os teus lagares. A fidelidade de Deus, amados, nas nossas vidas. Nós honramos a Ele. Não é apenas pelo que o Senhor faz por nós, mas pelo que Ele é. Aleluia. Tudo é dele e para Ele. Amém? Nós somos abençoados. Aleluia. Existe coisa melhor, amados, de que nós reconhecermos um Deus que tudo pode. Um Deus que sustenta nossas vidas. Que nos dá sabedoria, nos dá força, inteligência. Amém? Para nos conduzirmos em triunfo e em prosperidade. Aleluia. De mantermos vivos, em paz e com saúde. E nós estamos aqui, nesta noite, porque o Senhor tem nos sustentado. Aleluia. Tem nos livrado e praga alguma chegará à nossa tenda. Aleluia. A palavra de Deus é fiel. E como não honrar um Deus tão bom como esse? Aleluia. Então, com alegria, amados, nós vamos dizimar e ofertar. Amém? Aleluia. Pega o seu envelope, presente ao Senhor. Pai, com gratidão a Ti, Senhor, nós estamos devolvendo os dízimos. E estamos ofertando na Tua casa, Pai. Obrigada por esta rica oportunidade. E é com alegria, Senhor. Nós cremos na Tua palavra e somos gratos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Eu peço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu paro, não desisto. Sou Deus, sou Cristo.
Que declaração de amor, amados, você acabou de fazer para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele acredita em você, ele confia em você. Amém? E te deu uma nova história. Aleluia. Amados, nós estamos aqui na terça-feira em oração às 19h30. Temos o culto também de ensino da palavra às 19h30. E temos sempre os domingos às 18 horas celebração. Amém? Glória a Deus. Eu não me certifiquei, o pastor vai tirar essa dúvida. Tem ministro quinta-feira? Esse mês tem 2 ministros para vir de Zona Norte. Isso. Dia 12, nós vamos estar com o ministro aqui de Zona Norte, ministrando a palavra, às 19h30. Amém? E queremos também, cadê Tassis? Está aqui. Tassis vai falar, queridos. Eu não sei se vocês perceberam o stand ali do bazar que realizamos neste sábado, em prol de missões. Amém? Ainda continua ali exposto. Se você quiser levar alguma peça daquela, fala com Sabrina. Amém? Você está abençoando os missionários. Toda a arrecadação de vendas do bazar, nós estaremos enviando para a agência de missões. Então, nós estamos fazendo essa campanha, estaremos aqui, amém? E Tassis vai dar as maiores informações do que vai acontecer nessa semana, e principalmente de hoje a 8. Graças e paz, queridos. Boa noite, vocês estão bem? Guardem a palavra para que amanhã vocês o tenham para enfrentar as dificuldades da vida. Queridos, de hoje a 8, domingo que vem, dia 15 de agosto, acontece um grande evento que é o Dia Verbo da Vida de Missões. Isso acontece aqui no Brasil e também fora do Brasil. Em todas as igrejas, Verbo da Vida, domingo que vem, está acontecendo uns cultos poderosos e nós aqui não vai ser diferente, vai ser um culto poderoso, abençoado por Deus. Então nós queremos que você crie expectativa para domingo, para que domingo você venha com expectativa em Deus, de ter um culto diferente, assim como foi hoje. Então, o que é que acontece, queridos? Nós estamos se movendo, essa igreja tem se movido, a diretoria, o diaconato, todo mundo tem pegado junto, para que domingo seja esse culto especial. Então, fizemos o bazar ali, missionário, se você quiser abençoar, você pode estar ali escolhendo uma peça de roupa, as meninas vão estar lá para lhe atender. Mas, além disso, domingo, nós levantamos uma oferta, né, com um propósito em Deus. Não faça a sua oferta sem um propósito em Deus. Pegue a sua semente, crie um propósito em Deus, crie uma expectativa no Senhor e plante sua semente. Traga domingo a sua oferta, mas com esse propósito em Deus, com seu coração, Senhor. Eu sei que isso aqui vai alcançar a vida, eu sei que isso aqui vai libertar vidas, eu sei que isso aqui vai para o teu reino. Então, domingo, queridos, vai ser um dia que toda a igreja vai estar com esse culto poderoso. O que é que acontece? Algumas pessoas, né, que realizou o pedido da camisa, as camisas já chegaram. Amém? Então, você que realizou aí o pedido da sua camisa, que deu a primeira parte, e você já está com a segunda parte, que nós precisamos mandar para Campina Grande, que de lá nós fizemos o pedido, né, que é a mesma confecção que faz as camisas da sede em Campina Grande. Nós realizamos lá também para ficar num padrão. Amém, queridos? Então fica aí a sua expectativa. Vai ter um ministro aqui poderoso, pode ser da casa, pode ser de fora, mas o que importa é que o Espírito que está em você, o Espírito de Deus, que vai avivar a sua vida, que é o tema deste ano, reacendendo a luz do continente asiático, e você faz parte disso. Você não vai ficar de fora nisso. Nós vamos começar aqui nessa igreja, reacendendo essa chama desse continente, daqui de Abreu Lima. Você crê nisso? Dentro de você há uma brasa viva, querido. Não espere que o vento da vida assopre esta brasa, mas você mesmo abane, faça alguma coisa, se mova em Deus, para que essa brasa possa contagiar outras pessoas, acender cada dia mais, e nós possamos
seguir o caminho e o chamado de Deus que Deus tem para cada vida de nós. Amém? Então, conto com você domingo aqui. Aleluia. Amados, eu recebi aqui um papel em minhas mãos. Temos uma criança para se apresentar aos pais. Faça o sinal aí. Aleluia. Se aproxime o casal Edmar de Lima e Aline da Silva. A criança é Arthur Henrique Lima da Silva. Vocês ficam aqui olhando lá para a congregação. Amém. E o pastor irá. Que lindo. Arthur. Linda criança. Olha ele olhando. Aleluia, glória a Deus. Rapaz, pensa, né? Toda semana a gente está apresentando aqui uma criança e vai crescer. É Arthur? Então, o nome do papai? Alan e Aline. Então, Alan e Aline. Nós iremos apresentar essa criança na concordância de vocês e será uma bênção quando a igreja concordar. E nós sabemos que todas as bênçãos de Deus, que a Bíblia diz, está realmente sobre ele. Pai, em nome de Jesus, nós estamos apresentando essa criança diante de Ti, com seus pais, em concordância com a igreja também. E nós agora, Pai, unimos todas as bênçãos de Deus, aleluia, sobre essa criança. Assim como Jesus foi apresentado, nós fazemos dessa forma. E eu sei que ela será uma bênção na sociedade. Será uma bênção na família. Essa criança está imune, Pai, de todos os males. Que os seus pais sempre eduquem ele no caminho ao qual deve andar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, está guardado e protegido pelos anjos e pela sua palavra. Nós agora agradecemos a Ti, Pai, porque você recebe a nossa oração, está agora conectando nele aquilo que diz a palavra. Ele está apresentado para a honra e glória do Teu nome. Amém. Ele merece uma salva de palmas, né? Os três, né? Aleluia, obrigado. Foi um prazer, queridos. Aleluia. Fica aqui, pastor. Pronto. Dia 12, nosso irmão Cássio Albuquerque. É o tio do nosso pastor supervisor, Humberto. Ele vai estar trazendo uma palavra ungida aqui, amados. Amém? Uma quinta-feira, nesse caso. E nós estaremos abraçando, recebendo com muita honra, longas datas, nosso amigo mesmo. E nós somos felizes. Amém? Quando os ministros vêm, porque eles estão representando a pessoa do pastor Humberto e Cristiane, nossos pastores e supervisores. É uma honra tê-los aqui. Amados, que cheiro. Olha, hoje não é fake news. Amém? Hoje tem lanche mesmo, tá? E esse lanche, querido, você adquirindo, está abençoando o departamento. Os pais estão felizes com seus filhos lá no departamento? Dê glória a Deus. Então, você vai passar lá na lanchonete ali e adquirir um lanche, abençoar outro irmão. Você está semeando, amém? No departamento infantil. Nós estamos muito felizes em receber seus filhos. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos ficar de pés? Vamos encerrar aqui. Amém? E continuar em casa, no caminho. Aleluia. Convido o irmão, quando finalizar, paga o lanche dele. Amém? Aleluia. Pastor. Queridos, Beto falou departamento. Nós temos um planejamento para o departamento que não é esse aí. Isso é um provisório, amém? Estamos orando, alugar uma casa aqui e fazer a sala adequada para os vossos filhos. Nós iremos crescer e lá vai ter maravilha. Mas eu creio que você pode suportar um pouco, que estamos no início da obra, mas já está dando tudo certo, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça por esse dia poderoso, maravilhoso, na vida de todos os teus filhos. É uma semana abençoada, Pai, uma semana próspera, recheada de bênçãos e surpresas boas. E também, Pai, livramento.
Mal nenhum chegará a cada tenda, Pai. A cada casa. Nas suas vidas, nas famílias aqui representadas, Pai. Eu creio na proteção do Senhor. Eu creio no trabalhar dos anjos. Eu creio, Pai, que nós iremos ter uma semana frutífera, excelente, maravilhosa, cheia de paz. Em nome de Jesus. Amém. Nós amamos vocês. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Glória a Deus.